Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar da nossa querida Sanepar, né? Empresa aí de saneamento do estado do Paraná, empresa que trabalha com água, com esgoto. Enfim, vamos falar sobre o resultado operacional da empresa, vamos falar sobre o estado financeiro, vamos falar tudo de Sanepar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu queria pedir a você para se inscrever nesse canal, isso me ajuda bastante, principalmente um canal pequeno como o meu. A gente está cobrindo uma infinidade de empresas aqui na Bolsa de Valores, falando bem no detalhe, né? Não é aquele conteúdo raso de internet, então falamos aí de Sanepar, vamos falar de Copel, falamos de diversas outras empresas na Bolsa, acabamos de soltar um vídeo de Taurus, de Movida, de Eternit, enfim, é difícil para mim cobrir essa quantidade toda de ações sem a sua inscrição, né? Então, por favor, se inscreva nesse canal para poder ajudar a continuar mandando essa mensagem de investimento em boas ações para o maior número de pessoas. No mais, queria lembrar vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, então se você quiser aprender a investir, aprender a escolher empresas para investir, empresas que crescem o lucro, que pagam dividendos, que vão fazer efetivamente a bola de neve dos seus investimentos girar, né, a seu favor, a gente tem um trabalho de mentoria, de educação de investimento. E se você não tiver interesse em aprender nada disso, né, falar assim, Matheus, quero que alguém me ajude a escolher uma boa ação, uma boa empresa para compor a minha carteira, a gente tem a consultoria de investimento, onde a gente monta um portfólio de investimento, não só de ações, mas também da renda fixa também, em fundos imobiliários, então a gente faz esse serviço de consultoria para você. Beleza? Agora partindo para o vídeo efetivamente sobre Sanepar, vamos comentar um pouco o que está acontecendo com a empresa. Vale lembrar, né, que a Sanepar é ela está inserida num daqueles setores perenes, né? Então saneamento, energia elétrica, bancário, setores de seguros, enfim, empresas que realmente não têm uma oscilação muito grande nos seus resultados de um trimestre para o outro. A Sanepar está num desses setores, né? Então é difícil a gente ver uma empresa como a Sanepar se degradando de forma muito rápida, como é possível ver no varejo, por exemplo. Então, a empresa como a Sanepar, ela é muito estável, tá? Então você, quando toma banho, você está pagando água para a Sanepar, você, quando dá descarga, você paga esgoto para a Sanepar. Se você morar no estado do Paraná, efetivamente, né? Não adianta você morar lá em Rondônia e dar uma descarga achando que você está botando dinheiro no bolso da Sanepar, porque simplesmente não vai acontecer. Mas para as pessoas que moram no Paraná, isso acontece, tá? Então, dá uma olhada um pouco nos destaques aqui, questão de receita, né? A empresa apresentou aí um aumento de 8,4% de receita neste trimestre e no acumulado do ano chegando aí a quase 10% de aumento de receita, né? O EBITDA, né, o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, caiu 3,2% e o acumulado dos 9 meses caiu aí 5%. Lucro líquido, né, teve um aumento de 2,8% e no acumulado dos 9 meses uma queda de 5,3%. Então, assim, é uma empresa que ela está tendo alguns problemas que a gente já vai falar um pouco mais detalhadamente, principalmente na questão de repasse de preço, já vamos chegar lá, mas esse resultado EBITDA e lucro mostra muito bem isso, tá? Então, nos 9 meses, alguns outros destaques agora, nos 9 meses de 2022, ela teve um acréscimo aí de 49 mil ligações de água. Nesse mesmo período, ela teve 46 mil ligações de esgoto, né? No estado do Paraná, ela está com atendimento aí nas cidades que ela cobre de 100% em água e 78% em esgoto, né? Acréscimo nos investimentos, né? Melhoria de infraestrutura e tudo mais. Ela teve um aumento aí, no trimestre anterior ela teve 366 milhões de investimento e agora quase 500 milhões, então realmente um aumento muito expressivo de quase 140 milhões de reais. Nos 9 meses acumulados, esse aumento aí chega a quase 300, na verdade passa de 300 milhões, então realmente a empresa gastando mais grana para fazer melhorias em rede, enfim, ter menos vazamento de água, ter menos desperdício. Então, a empresa segue investindo, né? A margem EBITDA teve uma queda, né? Então, ela tinha uma margem antes de quase 45%, agora cravou em 40%, uma queda na margem. Nos 9 meses acumulados, 38% de margem, então também caiu bastante, aí, quase 6% de queda de margem. Então,
uma certa depreciação no resultado de margem. Tá? Também ganhou o troféu de transparência 2022, o que é bom para o investidor. Em termos de volumes, né, se a gente pegar aqui, reparem que o volume ele vem crescendo aos poucos. É o que eu falei antes, tá, pessoal? A empresa ela não vai fazer uma reviravolta da noite para o dia, a empresa não vai mudar. É uma empresa que já existe há bastante tempo dentro do estado do Paraná e tende a continuar existindo por muitos anos mais. Né? Então, volume médio aí de água subiu aí 2,4% neste acumulado de 9 meses, com uma queda no acréscimo de ligações. Né? Obviamente que isso aqui não tem muito a ver necessariamente apenas com a empresa, pode ter um certo evento macroeconômico que possa causar isso aqui, mas é uma queda aí que pode ter um impacto na receita futura da empresa, beleza? Ligações totais aumentaram aí em 2%. Esgoto, né, teve um aumento de 4%, então tivemos um aumento aí de 2,4% em água e 4,1% em esgoto. Já foi um aumento aí um pouco mais significativo. Né? Em termos de inadimplência, isso foi um ponto que preocupou um pouco mais, capaz aí, deixa eu até ver como é que está a performance das ações hoje. Sanepar, eu gosto de pegar a SAPR11, a empresa aí está de lado hoje, né, praticamente no 0 a 0. Nos últimos 5 dias, a empresa caiu 8,3%, que eu acho que é meio que inexplicável, né? Não tem muita coisa que a gente justifique uma queda de 8% em 5 dias. No acumulado do ano, a empresa segue de lado, tá? E se a gente pegar em 12 meses, uma queda de 3,7%. Em 5 anos, ela ainda assim está perdendo dinheiro. Se você pegar, se tivesse investido lá atrás, né? Isso não estou considerando dividendos, estou apenas falando de rentabilidade das ações, teria perdido aí 10%. Vale lembrar que a empresa chegou lá na casa dos R$37, né? Eu estou falando da Sanepar 11, as Unities, né? Chegou lá na casa dos R$37 e agora está na casa dos R$18. Não acho que chegue nos R$37 de novo, pelo menos tão cedo, né? Acho que a empresa precisa resolver algumas coisas no caminho, mas acho que a empresa nos R$18 ela está barata e já vou explicar por quê. Aqui, voltei para a apresentação. Bom, a inadimplência cresceu um pouco, né? Cresceu 0,6 pontos percentuais de um ano, dos 9 meses de 21 para 22. E teve algumas perdas aí de ligação de 219 litros de ligação por dia, beleza? Agora um pouco do resultado das barragens, né? Volume das barragens. Vamos lembrar que lá atrás isso aí era um problema, né? Então lá, se a gente pegar setembro de 2021, estava passando por uma crise hídrica, então estava faltando água nos reservatórios, o que tem uma queda de pressão, que pode causar aí uma queda no abastecimento. Então, para a empresa é extremamente importante que as barragens fiquem em níveis muito positivos. No geral, tirando aqui a barragem de Passaúna, melhor dizendo, que está em 87%, o resto está tudo em 100%, então voltou aos seus níveis normais, né? Nada muito do que se preocupar com relação a abastecimento. Né? Isso aqui, para voltar a ter um desabastecimento, precisa ter um período de seca relativamente grande. Tá? Nada impossível de acontecer, já aconteceu no passado, pode acontecer de novo, mas nada muito no que nos preocupe daqui para frente. Né? Isso é sempre um risco que vai existir em Sanepar, mas é um risco que vez ou outra acaba aparecendo. Mas a gente sabe que a empresa continua muito bem operante, mesmo nesse cenário aqui de setembro de 21, outubro e novembro. Beleza? Indicadores de performance, tá? Deixa eu pular já para o outro, que esse aqui vai ser melhor para a gente visualizar. A questão de endividamento, né? Dívida líquida sobre EBITDA teve um aumento, tá? A gente estava com uma dívida líquida de 1,3, agora estamos em 1,7 quase, então teve aí um aumento não expressivo, mas teve um aumento de dívida. O grau de endividamento também subiu um pouco, então estava em 47 para 48 agora. Indicadores, né, uma leve depreciação nos indicadores, né, de margem, principalmente aqui, ó, de 44 para 38. ROIC, né, retorno sobre capital investido, caiu aí 1,7%, então estamos atingindo aí um patamar bem baixo de ROIC e de ROI também, né, lembrando que já chegou a ser 17% e agora está em 14%. O que isso explica, né? E daí eu vou falar um pouco para vocês o que está acontecendo com a empresa. Tem uma coisa que a empresa está tendo alguns itens não gerenciáveis, melhor dizendo, que está sobre análise lá do governo do Paraná.
que eles não estão querendo repassar esse aumento que a empresa teve, né? Então, por exemplo, ela teve aumento de energia elétrica, aumento de material de tratamento, aumento de algumas taxas aqui, enfim, tem outros gastos que eles estão tendo a mais, e isso deveria ser compensado na tarifa, tá? E o governo do Paraná não está aceitando, né? Está enrolando, mas digamos assim, a Sanepar está exigindo alguns documentos deles, e o que eles não estão fornecendo. Então, ou melhor, eles estão fornecendo, mas ainda assim não está sendo aprovado. Só para corrigir a minha fala. Então, tudo isso, né? Então a gente vê essas diminuições aqui atrás. Deixa eu voltar ali para. Então a gente vê essas diminuições de margem, diminuições de ROIC, diminuições de ROI. Muito disso é causado por eles não estarem repassando essas despesas a mais que a Sanepar tem, que está tudo em contrato. Então, uma hora eles vão ter que repassar isso, só que enquanto eles não repassarem, a empresa está ficando cada vez menos eficiente, beleza? Desempenho financeiro da empresa teve um aumento aí de receita, então a gente pegar ano contra ano, 9 meses acumulados de 21 para 22, teve um aumento aí de 9,9% de receita, uma parte devido também pelo aumento de ligações e tal, uma parte por inflação, mas teve esse aumento de receita. De EBITDA teve uma queda, né? Então teve uma queda de 5% de 9 meses para 9 meses, com margem em queda também, tá? Lucro líquido em queda também, né? Caiu aí 5,3%. De novo, pessoal, nada que nos preocupe a longo prazo, né? Uma empresa muito perene, muito saudável, uma hora ou outra isso vai ser corrigido, digamos assim. Então teve essa queda aí de 5,3%, tá? Eu acho que o mercado exagerou demais na queda, tá? Então talvez aí fosse hora de você pensar, deixa eu voltar aqui para o resultado, talvez fosse hora de você pensar em investir em Sanepar, tá? E os custos, né? Então, se a gente tem diminuição de lucro líquido é porque provavelmente o custo aumentou, tá? Então, o custo aí aumentando 21% impacto no EBITDA. Então, o custo subiu muito mais, tá, do que a receita. Beleza? Isso aí tem diminuição no EBITDA, diminuição no lucro, né? Só para ficar muito claro. Geração de caixa e conversão de EBITDA, né? Então gerou aí um caixa bem significativo, 12% de geração de caixa, bem bacana. A questão de alavancagem já falamos, né? Custo médio da dívida está em 11,5%, tá? Então, quando a Selic sobe, a dívida também sobe, então natural esse processo. E CAPEX, né? A empresa vem continuando a investir aí, agora 37% de aumento de um ano contra o outro. Agora uma grande parte, né, um pouco maior de outros. Bom, eu achei que era esgoto, mas a princípio não. Então a empresa está investindo aí 40% do CAPEX em água, 52% em alguns outros, não detalhou aqui o que ela está investindo efetivamente, e 8%, né, em esgoto. Aí, né, demonstração de resultados já consolidado. Tudo isso que a gente já falou, né? Agora, se vocês quiserem dar um pause no vídeo para vocês verem exatamente o que está aumentando aqui, fiquem à vontade. Mas no mais, saibam que a empresa segue muito bem, muito operante, tá? Só antes da gente terminar esse vídeo, falar um pouco sobre o resultado daqueles itens não gerenciáveis, né? Então, qual que é o grande impacto disso no resultado da empresa? Considerando efetivamente o que ela teve hoje, foi 1,6 bi de EBITDA em 9 meses, né? Mas deveria ser 1,7, né? 1,768 bi, considerando esses itens não gerenciáveis que ela precisa repassar, né? Eventualmente ela vai ter algum repasse disso uma hora ou outra. Então, eu diria que esse resultado aqui, alguma hora vai aparecer no balanço da empresa, mas por hora considerem esse aqui. Então, qual que é os múltiplos da empresa, né? Se a gente pegar o lucro dela, vamos voltar aqui, resultado líquido. No terceiro TRI 274, vamos analisar esse resultado, tá? Então ela vai dar mais ou menos aí 1 bi 100 de lucro, e a empresa está negociando aí a 5,450 dividido por 1 bi 100. Então a empresa aí negociando a mais ou menos 5 vezes lucro, então muito barata na bolsa, beleza? No mais, queria lembrar vocês, né, da mentoria, da consultoria, se vocês tiverem interesse em aprender ou que eu monte uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil de investidor, com seus objetivos, uma carteira que gere dividendo, que cresça, enfim, manda mensagem para mim, primeiro link na descrição, estou à sua disposição. Muito obrigado para quem ficou até o final, desejo a vocês
ótimos investimentos.